O próximo tópico que Grum ele trabalha no primeiro capítulo do livro Jesus como Terapeuta, o tópico é o convívio com o juiz interior. Freud, uma das teorias de Freud é que na estrutura psíquica, na nossa estrutura psíquica, né, nós temos o superego, o ego e o id. E quem são esses três elementos que existem, né, dentro do nosso psíquico, né? O superego é aquele juiz, é aquele que vai julgar as atitudes corretas, se a sua atitude foi correta ou foi errada, né? Ele é o cara, na verdade, que está sempre condenando a gente. O superego, ele é terrível. Se a gente não cuida dele, cara, ele maltrata demais a gente. Mas, de certa forma, o superego ele também consegue segurar os nossos impulsos, que no caso é o id. É interessante demais isso. Porque, assim, se o superego ele é esse cara que condena, essa parte de nós que julga as nossas atitudes, o id, ele é aquele que tudo libera, que tá tudo ok, tá tudo bem, você pode fazer tudo aquilo que você quiser, você pode agir conforme a sua liberdade, fazer aquilo que você quiser da sua vida, enfim, esse é o id, sabe? O id é mais impulsivo, ele age sobre o impulso, ele não tá nem aí, ele quer sentir prazer constantemente. Então, existe essa briga constantemente entre superego e o id, porque ambos são distintos. Um procura acusar as suas atitudes e o outro procura ser mais liberal. O outro procura ser mais livre, mais assim, sabe? Mais tranquilão. Vamos agir, vamos viver, vamos curtir a vida do jeito que quiser, entendeu? E dentro dessa briga entre o superego e o id, nós temos o ego. Que por vezes, na sociedade, nós entendemos que o ego ele é um cara ruim. Uma pessoa, por exemplo, egológica, é uma pessoa que só pensa em si, é uma pessoa que é narcisista, que só olha para si, enfim. No conceito do Freud, o ego é o cara que vai equilibrar o superego e o id, entende? Então, assim, o ego tem a função de equilibrar os impulsos do id e os juízes condenatórios que, por vezes, o superego faz. Entende? E aí, por que eu tô falando isso? Porque o Grum, ele vai trazer essa reflexão do juiz interior. Se no primeiro tópico nós trabalhamos a culpa, nesse momento agora nós vamos trabalhar esse juiz que por vezes condena esse sentimento de culpa que nós carregamos em nós. Então, galera, essa é uma estrutura que está implícita em nós. O superego, ele está assim em todos nós. Não tem como você ser ser humano e não ter o superego. Dentro da análise, dentro da teoria freudiana, né? Isso é importante destacar, que para Freud, todos nós temos essas três estruturas, né? O superego, o ego e o id, beleza? E aí o que acontece? Para elucidar, para poder trazer essa clareza dessa parábola que Jesus conta, lá em Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 ao 8, o Grum ele traz essa reflexão do superego, né? Desse juiz interior que condena a gente. Veja bem, essa passagem bíblica, essa narrativa, essa parábola de Jesus é aquele momento em que Jesus ele conta que existia uma viúva que todos os dias ia na porta do tribunal pedir para o juiz fazer justiça diante da opressão que ela está sofrendo. A Sagrada Escritura propriamente não fala que ela está sendo reprimida, mas que ela pede justiça para que o juiz possa fazer justiça para ela, né? Inclusive, se você quiser acompanhar depois a passagem bíblica,
que está lá em Lucas 18, no capítulo 18, né, do versículo 1 ao 8, está lá escrito, né, de que existia essa viúva, e essa viúva ela batia constantemente na porta do tribunal para que o juiz fizesse justiça para ela, né? E aí o que acontece? Jesus nessa parábola ele conta que esse juiz ele não era temente a Deus, ele não era uma pessoa fiel, ele não era um crente, né? Uma pessoa que acreditava em Deus. E que por isso ele não tinha dó, ele não tinha piedade, ele não tinha misericórdia de ninguém, sabe? Ele agia de acordo com aquilo que ele achava plausível fazer justiça, né? Então assim, chegava casos para ele e ele julgava os casos que ele achava que era melhor para ele julgar, entendeu? E aí o que acontece? Essa viúva, ela é tão persistente que todos os dias ela batia na porta do juiz para que ele pudesse fazer justiça para ela, né? Então, Jesus ele deixa bem claro isso, né? E aí, o juiz, cansado de todos os dias receber essa viúva, ele fala assim, olha, para que eu possa ter paz, para que eu possa para que eu possa me livrar dessa mulher, para que eu possa me livrar desse caso, dessa mulher que fica todos os dias batendo aqui na minha porta, eu vou fazer justiça para ela. E olha só que interessante. O que Jesus ele quer trazer nessa reflexão? O que Jesus ele quer trazer nessa parábola? Jesus ele quer ressaltar o poder da oração, gente. Por incrível que pareça, Jesus ele quer ressaltar o poder da oração. Porque ele se utiliza da viúva, para fazer a pessoa pensar, se colocar no lugar da viúva, na verdade, né? De que diante das injustiças que as pessoas fazem comigo, todos os dias eu bato na porta de Deus para falar para Ele das injustiças que acontecem comigo. Então, por exemplo, eu vou usar o meu caso. Eu vou me colocar no lugar desta viúva, né? Vamos dizer que o Moisés ele é um viúvo e as pessoas estão agindo de má fé, estão aplicando a injustiça na minha vida. E eu vou até esse juiz, ou seja, eu vou até esse Deus, pedir para que Deus possa fazer justiça diante da opressão que eu recebo na minha vida. E inclusive Jesus ele deixa bem claro isso na parábola, né? Se esse juiz, que é injusto, ele julgou o caso dessa viúva, quem dirá Deus, que escuta constantemente a sua oração? Veja bem, gente, olha só que profundo isso. Se esse juiz, que ele era injusto, que ele era imparcial, que ele agia de má fé, diante da insistência dessa viúva, ele julgou o caso dela, ou seja, ele aplicou a bondade, quem dirá o Mestre, quem dirá Deus, que é totalmente bondade, que só quer agir de forma boa para que você consiga ser feliz. E aí, Moisés, o que Grum quer trazer com esse juiz interior? Grum ele quer nos dizer, pessoal, que diante das opressões que eu faço comigo mesmo, diante de às vezes de coisas que até os outros fazem comigo que eu acho que é injusto, existe em mim esse juiz. Aqui no meu psicológico tem um cara aqui dentro que constantemente está julgando as minhas atitudes, está julgando aquilo que eu estou, as minhas atitudes. Então, Jesus ele quer ressaltar também a interação com esse juiz interior, para que nós possamos pensar que existe um lugar. Inclusive, Grum ele deixa bem claro no livro que existe um espaço interno dentro de nós, onde esse juiz que nos acusa constantemente, ele não tem poder nenhum sobre nós.
Esse juiz ele não tem poder nenhum sobre esse espaço interior que existe dentro de nós. Mas Moisés, qual é esse espaço interior? Esse espaço interior é o espaço do silêncio. Por incrível que pareça. Por mais que às vezes nós achamos que são as pessoas, que são os barulhos, que são os agitos, que são os compromissos, que são as atividades que nós executamos no nosso dia, que vai fazer a gente esquecer dos nossos juízes internos, não. Vai chegar um momento em que, se você silenciar, esse juiz ele vai falar fortemente em você. Porque você precisa, por exemplo, de um momento para descansar, para deitar na cama e dormir. E que por vezes esse juiz se utiliza desses momentos de silêncio, de descanso, para te julgar, para te condenar. Mas o que Jesus ele quer fazer através dessa meditação? Jesus ele quer te ensinar que existe um espaço dentro de você onde esse juiz interno ele não tem poder. Diante desse juiz, esse espaço interior do silêncio, ele não tem voz sobre si, entende? Então assim, é através dessa parábola que Jesus nos conta da viúva, que Jesus ele quer curar o nosso coração desses juízes que constantemente está falando com firmeza, falando até com aspereza dentro de nós. Eu não sei se esse é o caso que você vive hoje, né? Mas se coloque agora neste momento na presença e na imagem dessa viúva, que constantemente vai até o juiz, reza, faz o seu pedido para que ela seja atendida. Inclusive, se você quiser nesse momento fechar os seus olhos e conversar com esse juiz que está dentro de você, falar que esse juiz, por vezes, ele não tem tanta razão assim. Por mais que às vezes ele te condene, muitas vezes, ele não tem tanta verdade assim. Ele não tem propriedade sobre você. Porque dentro desse espaço de oração, desse silêncio que você faz, em que a sua alma, o seu espírito clama e pede por isso, desse momento de silêncio, por quê? Porque o nosso espírito ele é muito agitado com as coisas que acontecem no nosso dia. Então, se a gente não tem um momento em que a gente para e coloca as coisas no lugar dentro de nós, a gente acaba se condenando muito. Esse juiz, na verdade, ele tem uma propriedade muito forte sobre você à medida em que você vive num ativismo muito grande, em que você não dá tempo para se escutar. Por isso que eu estou constantemente falando sobre a perspectiva do cuidado consigo. Por quê? Porque nós precisamos de parar a nossa vida para pensar no estilo de vida que nós estamos levando. Entende? Parar para pensar que é bom ter os compromissos, é bom ter o nosso trabalho, mas também é bom ter o cuidado consigo mesmo. É bom, às vezes, fazer um carinho em si mesmo, no sentido de se cuidar, no sentido de se amar, de se valorizar. Porque se você não se ama, se você não se cuida, se você não se valoriza, quem vai valorizar você? Quem vai cuidar de você? Quem vai te amar se você não se ama? Entende? Jesus ele quer fazer você ser mais íntegro consigo mesmo. Jesus quer fazer você estar mais integrado consigo mesmo. Jesus quer fazer você estar mais inteiro de si mesmo. Esse é o convite quando Jesus fala da vida em abundância, lá em Lucas. Jesus ele fala que ele veio para que as pessoas pudessem ter vida e vida em abundância. Mas qual é essa vida em abundância que Jesus quer nos proporcionar? É essa vida em abundância em que eu consigo estar integrado consigo mesmo e com Deus.
sabe? Essa vida em abundância que Jesus fala é uma vida de felicidade, tanto na vida espiritual, quanto na vida emocional, na vida financeira, na vida familiar, na dimensão social, sabe? Jesus, ele quer cuidar da gente a partir desta parábola. Esse é o convite de Jesus para você nessa noite. Filho, filha, se cuida. Olha para dentro de si. Cuida desse juiz que por vezes te condena constantemente. Tenha mais misericórdia. Tenha mais compaixão de si mesmo. E silencie esse juiz que te oprime constantemente através do silêncio. Através desse espaço interior que é o teu espírito, que é a tua alma, em que através do silêncio você consegue se cuidar, em que através do silêncio você consegue colocar as coisas no lugar. Entende? Cara, como é bom estar ao lado de Jesus. Como é bom poder escutar essas palavras que acalmam o meu coração. Porque, gente, assim, sinceramente na minha vida, eu já sofri muitas acusações. Eu já fui rodeado por muitas pessoas como uma pessoa que eu não era. Mas que por vezes eu acreditei naquilo que as pessoas diziam que eu não era, porque foi forte aquilo que foi falado para mim. E eu acatei como verdade. As pessoas jogaram os lixos que existem nelas em mim e eu acatei. E eu trouxe esses julgamentos como verdade para mim. Então eu preciso olhar para mim mesmo e perceber se de fato esses julgamentos que um dia eu recebi na minha vida, eles são verdadeiros. Por quê? Muitas vezes são julgamentos que as pessoas fizeram para nós, que nós vamos alimentar esses próprios julgamentos em si mesmo. Eu vou utilizar até inclusive de um exemplo. Uma criança que desde ali do ensino fundamental, desde da creche, ela tem dificuldade de aprender o português. Tem muitas pessoas, por exemplo, que têm dificuldade na escola de aprender o português, a língua portuguesa. E aí essas pessoas são desenhadas, são roteadas, rotuladas pelas pessoas como uma pessoa burra. Entende? A infância dela, ela escutou dos amiguinhos do colégio de que ela era burra, de que ela tinha dificuldade no aprendizado, que o processo de aprendizado dela era mais lento. Essa criança, ela vai crescer com esse registro dentro de si. Poxa vida, eu sou burra. Eu sou burra. Ela vai construir uma autoimagem dela de que ela é burra. E aí ela vai enfrentar uma dificuldade extraordinária para estudar. Por quê? Porque dentro de si, esse juiz interior vai dizer constantemente para ela que ela é burra. Porque um dia ela acreditou nas palavras que foram proferidas para ela. Entende? Ou seja, precisamos tomar cuidado com esse juiz interno. Porque por vezes esse juiz interno fala palavras que nem sempre são verdadeiras. E é esse o convite que Jesus faz para a gente nesse momento, nessa noite. Através desse momento de meditação. Vamos cuidar desse juiz interno. Através desse silêncio interior. Através desse momento de oração em que eu paro para colocar as coisas no lugar. Para perceber o que de fato eu sou. E aquilo que as pessoas desenham que eu seja, para que eu consiga amenizar as forças desse juiz interior que constantemente está me oprimindo. Eu queria deixar inclusive alguns exercícios para você, para durante a semana, né, você conseguir meditar, você conseguir refletir, que vai te ajudar aí a você cuidar um pouquinho melhor da autoimagem que você carrega de si, né, e desse juiz, e desse juiz que constantemente está te reprimindo aí dentro, né? Então, assim, vou passar um exercício que vai te ajudar aí a agir de forma mais humana diante desses desafios.
um exercício muito simples e muito básico que pode contribuir para que você possa viver bem consigo mesmo e já trabalhar a sua autoimagem, já trabalhar esse autoconhecimento que nós estamos tentando propiciar para vocês, né? E o exercício que eu quero passar para vocês é um exercício muito simples, mas muito fecundo, muito válido, muito importante para ser feito. Eu te convido a se olhar no espelho, né? Pelo menos assim uns 20 minutos no dia. Separa ali, antes de você tomar banho, fica ali uns 10, 15 minutinhos de frente para o espelho. E perceba quem está aparecendo ali nesse espelho. Diante desse exercício, eu não queria que você focasse somente na sua fisionomia. Não somente no seu rosto, na sua aparência, na sua sobrancelha, na sua barba, no seu rosto de modo geral. Mas eu queria que você percebesse a história dessa pessoa que está ali no espelho. Eu queria que você perguntasse para essa pessoa que está no espelho quais são os traumas que ela carrega. Quais são os sofrimentos, quais são as mágoas, quais são os momentos em que você se sentiu menor, quais são os momentos em que você se sentiu incapaz. Esse sentimento de incapacidade que também é muito forte em nós. Tem isso também, né? Tem essa perspectiva negativa, né? De perceber quais são os seus traumas, a sua culpa, né? As culpas que acercam o seu coração. Mas eu também queria que você percebesse quais são as qualidades dessa pessoa que se apresenta no espelho. Quais são as coisas boas? O que você tem de bom? Quem é essa pessoa que está se aparecendo, que está se mostrando no espelho? Sabe, levanta características, olha no fundo ali dos seus olhos e perceba quais são as características que essa pessoa carrega consigo. Se você é simpática, se você é responsável, se você é madura, se você é bonita, se você se sente bem olhando no espelho, se você é comunicativa, se você o que mais que eu posso trazer de características? Se você é carismática, se você tem um dom artístico que você pode ressaltar, se você gosta de ler livros, quem é esta pessoa que se apresenta no espelho? Quais são as características boas que ela traz consigo? Quais são os potenciais que essa pessoa que se apresenta no espelho tem de bom? Beleza? Eu acho que esse exercício vai fazer você começar a já autotrabalhar a sua autoimagem, a imagem que você tem de si, e a trabalhar também o seu autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é esse exercício da gente olhar para si e perceber quem somos. Perceber quais são os traços que nós carregamos conosco. Entende? Essa linha de raciocínio faz com que a gente perceba quem nós somos no mundo. Entende? Que é, assim, essencial para a nossa vida. A gente precisa reconhecer as nossas qualidades e os nossos defeitos para que a gente consiga avançar na vida, crescer na vida. E é isso que o Grum deixa bem claro no livro. Se nós estamos aqui fazendo essa live, é justamente para propiciar para você essa reflexão de que existe muita coisa boa dentro de você, de que existe muitas riquezas para ser descobertas dentro de você. Só basta você dedicar um pouquinho de tempo para você perceber. Amém? Dentro desse mar, dentro desse águas profundas que nós queremos propiciar para vocês, nós queremos fazer com que vocês percebam as maravilhas que existem em seu interior. Essa é a proposta de Grum, esta é a proposta do programa Águas Profundas, e essa é a proposta da TV Lançai Azedes que nós temos aí para vocês.